Funcionando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia todo mundo. Bom dia vocês que estão em casa. Eternidade. Ainda vou fazer um vídeo falando como foi maravilhoso aquele encontro, como foi espiritual, como foi tudo. Foi um encontro que eu nunca mais vou esquecer. É algo que Mas hoje eu vim falar uma coisa muito séria com vocês. Eu vim falar sobre um assunto que por muitos anos eu não falei. E também não falei esse ano. Por quê? Porque eu não gosto de dar nome ao mal. Eu não gosto, né, de... Deixa eu ver se tá travando por algum motivo aqui, ó. Deixa eu ver se agora vai sair. Peraí, tá? Vamos ver se agora vai voltar. Ver se vai voltar, se vai voltar. O assunto foi perseguição, quando o assunto foi violência contra o meu gênero, né? Quando foi violência contra a mim, contra meu gênero, contra a minha maternidade, contra a minha forma de levar a minha espiritualidade, e eu passei muita coisa para chegar onde nós chegamos com o trabalho. Eu tive que enfrentar muito preconceito, não só religioso, mas preconceito contra meu gênero feminino. Eu tive que enfrentar muita misoginia dentro desse meio para chegar onde eu cheguei. Tive que enfrentar muitas outras coisas, inclusive as perseguições que ocorriam no campo político. Nem todo mundo é político, mas ocorrem no campo político também, que nós sabemos. Então, há 5 anos, eu fui chamada por uma pessoa no centro espírita para que eu me manifestasse contra um médium. Na época, eu acho que eu tinha 2 anos de trabalho vindo de outros centros, né, de outros lugares. Então, eu fui chamada por essa pessoa há 5 anos para me manifestar. Tá travando? Só um minutinho que eu vou entrar. Peraí. Olha a internet pra mim. Eu vou ter que desligar. Só vê se melhorou, gente. Tomara que melhore. Vê se melhorou. Pronto, eu acho que melhorou, né? Ou não? Então, há 5 anos eu fui contactada por uma pessoa que se dizia pesquisador ou que se dizia repórter. Na época eu acho que disse que era um repórter até. E eu disse que não falava com repórter, que realmente eu não falava. E então essa pessoa disse, mas eu queria só dar um abraço nela e entregar um livro meu. E eu fui até o centro espírita que eu trabalhava, e o recebi. A minha surpresa é que não era para me dar um abraço. A minha surpresa era para que eu assinasse um manifesto espírita contra um determinado médium. E eu disse que eu não iria assinar nenhum manifesto espírita contra médium nenhum. E eu tô dando tempo porque eu sei que essas pessoas entram aqui no Instagram com uma conta diferente. Eles me vigiam o tempo inteiro. Então, tô dando tempo porque até as contas eu já conheço para você ter uma ideia para essas pessoas entrarem. E eu disse para ele que eu não assinaria. E ele disse, você tem que andar com os bons médiums. E eu disse para ele que eu tinha que fazer a minha caminhada, julgar médium nenhum eu poderia julgar. E que eu não ia fazer julgamento nenhum, porque muitas mães vão até outros médios, muitas mães vão em busca de consolo e que eu não ia fazer isso. Lembre-se dessa frase, que no final da conversa vocês vão entender melhor. Isso foi 2018 para 2019. Aliás, foi 2019. Ele não foi com ninguém da FEB, ele foi com outra pessoa aqui, desse grupo mais retrógrado de Brasília, que inclusive eu conheço.
essa pessoa de Brasília gravou a conversa e no final eu disse para ele que o primeiro teste ele tinha feito. Ele veio me convidar para fazer um teste que na cabeça dele era mediúnico. Então ele disse: eu trago 20 pessoas, daqui de Brasília e você tenta dar recado a alguma delas, 20 pessoas que você não conhecia. Na hora eu disse: tudo bem, quer fazer agora? Depois olhei para ele e disse: você quer fazer no centro desse seu amigo que está aqui? Porque aí você não fica no meu centro, não vai dizer que eu conheci as pessoas. Isso ele disse não, porque ele estava vindo a Brasília para uma audiência que ele ia fazer justamente como testemunha dessa outra pessoa que ele estava contra o médium. Depois ele disse que existia um núcleo em Juiz de Fora, chamado NUPES, que faria esse teste de mediunidade. E eu mandei um e-mail, eu tenho um e-mail comprovando isso, para um médico, que ele cita esse médico em todas as palestras dele, como se eles fossem muito amigos e como se a universidade fizesse esse teste mediúnico para dizer quem é médio e quem não é médio. Então, mandei essa mensagem e o médico próprio, que inclusive está aí na mídia ele lança os estudos dele, que até então eu entendia que eram estudos de parapsicologia, né? E aí esse médico falou assim: não fazemos teste de mediunidade, fazemos um estudo de parapsicologia e que não tem, tipo assim, não vamos voltar a fazer em 2021. Muito obrigado por se voluntariar. Até hoje, o NUPES não me chamou. Até hoje, esse médico também não me chamou. E continuei a caminhada, levando pedrada, paulada, ouvindo e vendo. Eu tenho provas de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Eu fui a Portugal. Esta pessoa enviou áudio dizendo que eu estava fugida, morando em Portugal, porque eu estava respondendo inúmeros processos. Áudio e, inúmeras coisas, vídeos editados, vídeos com carta das mães. Mas, para minha surpresa, ele e mais 4 pessoas formaram um núcleo. E um deles é extremamente violento nas palavras, extremamente debochado, extremamente mentiroso. Porque quando você não fala a verdade, isso chama-se mentira. Inventou inúmeras coisas ao meu respeito. Em fevereiro de 2024 já tinham lançado um monte de coisa, mas como o canal dele é inexpressível, e é mesmo, eu resolvi que não ia me manifestar, porque eu não queria escandalizar o espiritismo. Mas ao contrário do que eles pensavam, eu fiquei 5 anos juntando prova, suportando e juntando prova, suportando e juntando tudo aquilo que eu poderia juntar. Tudo que vocês imaginarem. Eu tenho mais de 70 páginas, eu tenho mais de 80 vídeos, eu tenho muita coisa que aí vocês vão entender. E eu não quis dar palco para eles, porque o que eles querem é palco. O que eles querem é seguidor para ganhar dinheiro. Se vocês pegarem qualquer um deles, eu desafio eles dizerem a profissão deles. Eu desafio que eles digam uma profissão. E eu não quero uma MEI criada lá para dizer que tem uma MEI disso. Não, mostre a profissão. A profissão, o que é que eles executam no dia a dia. Segundo, qual a caridade que eles executam? Nenhuma. E ainda mais, julgam a caridade dizendo que tem muita gente mal que faz caridade. Aliás, a história vai continuar, tá? Porque eu fiquei muito tempo sem falar e agora eu resolvi falar a verdade com vocês. Então, no meio desses 5 anos, sempre tomando uma tacada de um ou de outro, sempre deles, são 5. Tudo bem, surgiu uma mulher agora que eu não sei de onde saiu, mas grande maioria homens. Estava
bem quieta, estava bem no meu lugar, tentando deixar passar. Como todo bom espírita e todo bom médio, não ia me vitimizar e não vou, não sou vítima de nada. A perseguição que eu sofro é em nome de Jesus, e benditos são aqueles que são perseguidos em nome de Jesus. E eu sei disso. Mas então, durante esses 5 anos, aguentei muita coisa que se eu viesse aqui a público mostrar, vocês iriam se horrorizar. Mas eu vou. Por que eu não vou mostrar hoje? Porque existe um inquérito. Não é um BO. É um inquérito aberto na delegacia contra crimes religiosos a respeito destas pessoas. Eles estão sendo investigados pela delegacia do Distrito Federal. E isso não citaram. Então, depois de muita coisa, depois de muito aguentar, nos últimos, quando eles começaram a falar sobre a minha vida pessoal, ainda de forma mentirosa, ainda de forma totalmente mentirosa e maldosa, eu recebi conselhos de pessoas aqui que disseram: Mayra, agora está na hora da gente entrar na justiça, está na hora de mostrar que eles não podem continuar fazendo tudo isso com você. Você já suportou o que tinha que suportar. Então eu entrei na delegacia, fiz o BO e ontem recebi a notícia que ele se tornou um inquérito. O que é um inquérito? É uma investigação. Houveram indícios ali de que realmente foram praticados e agora os delegados irão investigar essas 2 pessoas que irão ser ouvidas aqui em Brasília. Por que é que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Porque eu acordo de manhã com uma notícia minha na UOL para assinantes, mas ainda assim é na UOL, dizendo que eu estou sendo investigada pelo Ministério Público por estelionato e outras práticas. Esse repórter entrou em contato comigo ontem, 2h da tarde, e entrou em contato com o órgão que eu trabalho, em contato também 12h a 11h da noite, da manhã, ele entrou em contato. Meus chefes me convidaram, me chamaram: olha, Mayra, isso, o que é que você quer que a gente coloque? E eu falei: coloque a verdade para eles, coloque a verdade. E eu fiz uma nota, eu pessoalmente fiz a nota pela Casa da Caridade, também falando apenas a verdade. Primeiro, eu quero dizer para a UOL que isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Um meio de comunicação nacional colocar uma matéria dessa, colocar uma matéria sem pé nem cabeça, numa denúncia anônima que eles dizem ter feito para o Ministério Público. Entendam, a denúncia não chegou nem até mim. O Ministério Público ainda nem me comunicou, porque já houveram 2 denúncias anônimas nesses 5 anos. Lembra que eu contei para vocês? Eles me denunciaram anônimo, certo? Me denunciaram anônimo no Ministério Público, uma por dizer que lá no Passe Cura a gente vendia charlatanismo. Outra por dizer que a gente colocava as fotos das crianças aqui no Instagram sem autorização. Todas as 2 denúncias foram arquivadas. Por quê? Porque não tinha provas, porque não tinha nada contra a casa e arquivaram. Hoje eu acordo com essa matéria que eu poderia ter deixado baixo, porque eles não têm mesmo, eles não são expressivos. Eles não são. Em questão de seguidores, eu poderia ter deixado aqui, mas eu não vou mais esconder de vocês. Eu não vou mais esconder de ninguém. Agora eu tô falando para o UOL, eu não tô falando nem para esse repórter, porque esse repórter, descobrimos hoje que ele morou a vida inteira no mesmo lugar que um dos investigados no inquérito, certo? Ele morou na mesma rua, frequentou a mesma praia. O pai dele trabalhou diretamente com um dos investigados. E se você consultar, ambos se seguem. Não é coincidência, não é UOL, não é coincidência. Você, senhor repórter, você é muito novo ainda. Você não sabe de jeito nenhum, de forma nenhuma, o que é montar um trabalho como esse. Quando você mandou ontem
pedindo explicações e disse que a matéria já estava fechada, nós te mandamos perguntando assim: e aí, eu pensei que você ia colocar na matéria sobre a nossa campanha de Natal. Você riu e disse: não, é sobre um crime que está sendo investigado. Nós te perguntamos qual era o crime e você disse: é uma denúncia anônima. Quanta irresponsabilidade! Como pode um jornal como a UOL levantar uma bandeira, deixar sair uma matéria dessa de um dos maiores crimes de perseguição religiosa que já aconteceram? E vocês vão ver, porque assim que terminar o inquérito, eu vou fazer uma live com todos os documentos que eu tenho. Tem pessoas que assinaram um manifesto, aí eles entraram com um manifesto pedindo para assinar contra uma coisa bem genérica e usaram contra mim. Tem gente da França que assinou a assinatura falsa e eles nem sabem que quando forem chamados para ver, a assinatura é falsa. Teve gente que assinou sem sequer saber o que era a assinatura. Entendem? Teve gente amigo nosso que foi contactado para assinar contra mim. Como pode, UOL, você deixar uma matéria dessa sair mentirosa? Não é verdade, não tem investigação no Ministério Público. No máximo pode ser uma denúncia. No máximo pode ser uma denúncia anônima, mais uma das que eles fizeram. E mais uma do que eu acho muito melhor mesmo. É bom que eles denunciem no Ministério Público, porque lá eu sei que é isento. Eu sei que lá eu consigo comprovar tudo. Como assim estelionato? Como assim lavagem de dinheiro? Como assim? Vocês estão ficando doidos? Que falta de respeito. Que falta de respeito levantar uma bandeira contra a mulher. Levantar uma misoginia dentro do espiritismo, porque existe em todas as religiões, mas no espiritismo tem se mostrado sem tamanho. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia escandalizar o espiritismo. Eu prometi para mim mesmo que eu suportaria até onde eu pudesse suportar. Acordo hoje com minha foto, a foto das psicografias, a foto de onde eu faço os rituais, sabe? A foto onde eu faço tudo aquilo, colocada na UOL como uma pessoa que está sendo investigada. Nem isso tiveram coragem de dizer. Que não há investigação. Há provavelmente uma denúncia anônima que o repórter sabe que tem, porque é amigo deles. Um repórter novo que começou agora. Um repórter que, se você abre a página dele, tá lá defendendo minorias. Como assim, repórter? Como assim? Por que não veio conversar comigo? Por que não veio querer saber? Por que não foi na delegacia para poder ver o BO que estava aberto contra o seu amigo? Porque são amigos. Agora vai lá e processa. Vai lá e processa, porque quem vai processar dessa vez sou eu. Não somente eu, mas as mães também e as famílias que foram violentadas por essa perseguição. As famílias que foram violentadas por uma perseguição sem fim. Eu acho, senhor repórter, que você não investigou direito. Eu acho que sua matéria já estava comprada, já estava vendida. E o UOL, isso não vai ficar assim, porque onde eu andar, onde eu pisar o meu pé, eu levantarei a bandeira de como vocês compraram uma ideia contra uma mulher, contra uma mãe de família, contra uma pessoa que só fez o bem. E eu só fiz e só faço e só vou fazer o bem. Eu coloquei a nota lá sobre a Casa da Caridade. O meu órgão. Sim, inclusive durante essa perseguição, vamos conversar aqui, já que eu abri mesmo, né? Essa perseguição, um dos pontos que eles disseram que eu estava mentindo para vocês é que meu nome não seria Mayra Rocha. Imagine uma coisa. Ninguém tem um nome só, dois nomes. Nós temos nome, sobrenome de pai e de mãe. Meu nome é Mayra Alexandrina Leobino Freitas Rocha. Esse é o meu nome. Pseudônimo Mayra Rocha, certo? Pseudônimo Mayra Rocha. É assim que eu usei. Eu não escondi de ninguém, tanto é que eles acharam meu nome verdadeiro, como eles dizem, aqui na junta comercial. Eles vieram em Brasília para tirar o estatuto da casa na junta comercial. Imaginem isso. Criaram a ideia que eu teria colocado uma arma no rosto do meu pai. Como eu não falo muito da minha família aqui, até isso criaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O meu pai foi um dos meus maiores incentivadores do que eu faço hoje.
Meu pai sempre foi uma pessoa super caridosa, mas sempre foi envolvida em política, mas sempre foi envolvida na situação política, até hoje é. Não tem nada entre eu e meu pai que eu não pudesse dizer para vocês. Agora entenda uma coisa, eu fui criada num tempo em que filho não olhava nem feio para o pai, quanto mais colocar uma arma, que coisa feia. Depois criaram histórias de tatuagem. Vejam bem, criaram histórias de tatuagem nas minhas partes íntimas. Vejam que tão baixo que foram comigo. Tatuagem nas minhas partes íntimas. Como saberiam disso mesmo que eu tivesse? E se eu tivesse, qual era o problema? Só que eu não tenho. Eu não tenho e faço questão de, durante o processo, ir à Polícia Civil e a qualquer lugar que o juiz permitir para mostrar que eu não tenho e nunca tive uma tatuagem. Porque eu nunca quis ter. Mas até isso foi usado contra mim. Foi chamado de médio apimentada, foi chamada a diva de um passado obscuro. Essa mulher, tem uma mulher que entra lá no canal, que é amiga deles, que entra uma diva do passado obscuro, uma menina, você olha pra cara dela, uma menina, uma mulher, que deveria estar se colocando no meu lugar, tá lá me atacando. Outra coisa, senhor repórter, eu acho que você não pesquisou mesmo muito a fundo. Em todas os compromissos que eu fui este mês, eles entraram em contato com todos eles, mandando vídeos, mandando mentiras, mandando coisas absurdas. É porque nenhum comprou, todo mundo me deu força. A Fraternidade Sem Fronteiras foi uma rocha, porque o que esse povo recebeu de ligação, de vídeo mentiroso vindo deles, não foi brincadeira. Doutora Ana Beatriz, que falou, Mayra, fique firme, eu também já fui perseguida, eu sei o que é ser perseguida, entendeu? A Conespfran, meu Deus, eles estão com ódio da Conespfran. São vídeos e vídeos lançados contra a Conespfran. Teve espírita que, eu não vou nem falar o nome, sabe por quê? Porque esse viu que fez errado. Esse viu que fez errado e mandou me dizer. Teve espírita aí que eu já citei em palestra. Teve espírita que eu citei em palestra ali. Então assim, olha, seu repórter. Não é verdade nada do que você colocou. Você sabe que uma denúncia anônima não é investigação, inclusive nunca nem chegou até mim ainda. Quando você faz uma denúncia anônima em qualquer lugar, é provável que as pessoas vão entrar em contato com você para você se explicar. O Ministério Público só vai entrar em contato comigo se ele achar que devo, se não, simplesmente ele vai arquivar como fez da segunda que esses perseguidores fizeram. Eu não estou sendo acusada de nada. E outra coisa, nem precisa. Por que vocês não pediram as contas da Casa da Caridade? Não precisa do Ministério Público sequer abrir qualquer coisa. Basta me pedir, eles sabem disso. As contas da casa são públicas, meus senhores. As contas da casa são abertas. Eu amanheço todos os dias do início do mês devendo 100 mil reais no meu nome. Esse nome que vocês acharam lá no Estatuto Social. Esse nome que vocês acharam, né? Lá na rede. Esse nome que vocês pesquisaram. Nunca acharam nada contra mim. Eu não tenho sequer um acidente de trânsito catalogado dentro de uma delegacia. E a UOL hoje lança tudo bem que é para assinantes e aí você se cadastra, mas aí quando você vê a foto, tem um chamado investigação pelo MP, médium e servidor. Ah, quero falar outra coisa também que eu não falei, tá? Eu sempre disse para vocês que eu nunca recebi nenhuma doação de nenhum político e não recebo. Sempre disse para vocês que o meu partido é social. Sempre disse isso aqui. E disse um dia para vocês que um dia, em muitos anos, vocês saberiam o tanto que era verdade o que eu dizia. Por quê? Porque como eles botaram hoje, sim, eu sempre disse que trabalho no órgão público e sim, eu trabalho na Presidência da República, na Secretaria de Relações Institucionais. Meu trabalho lá é administrativo, meu trabalho lá é jurídico, meu trabalho lá é patrimonial. Essas pessoas disseram, nessa suposta denúncia que não existe, é que eu utilizava a máquina pública e os sistemas, né? E os sistemas da presidência para saber informações sobre vocês, sobre as pessoas
que recebiam cartas e recados. Gente, isso é um absurdo tão sem tamanho que chega a ser uma piada. Chega a ser uma piada. Qualquer sistema que eu tenho acesso são sistemas administrativos, de servidores administrativos ali, de servidores. Eu trato de férias de servidores, eu trato de patrimônio de servidores, mesa, cadeira e tudo isso. Eu trato de férias, como eu disse, eu trato de quê? Eu trato de algo jurídico. Aconteceu alguma coisa que a gente vai precisar ir para uma reunião, alguma coisa relativa a uma matéria específica que aconteceu no STF, ou que aconteceu em outro tribunal. Nós somos chamados para organizar ali a nota técnica, para organizar as coisas que eu devo mandar. É isso. É meu trabalho. Eu nunca nunca ouvi dizer que trabalhar num órgão público fosse crime. Mas sabe de uma coisa? Nessa mesma semana, na Semana da Fraternidade, eles procuraram vários políticos, porque eles usam de política, eles usam da bandeira deles. E basta que vocês olhem para a cara deles, vocês vão perceber o que eu estou falando. E um político entrou em contato com a presidência e eu já tinha sido comunicada sobre isso. Eu recebi mais de 5 denúncias anônimas dentro da presidência contra mim. E uma delas era que eu usava do horário da presidência para fazer minhas lives e para fazer eventos, quando na realidade isso nunca aconteceu. Tem uma chefe minha aí, ó, entre vocês aí, ela acabou de passar, tem uma chefe minha aí. E ela sabe o tanto que eu sou certa com horário, com trabalho, com tudo isso. E como é que só hoje eu tenho acesso a esses sistemas que fazem as cartas, se eu entrei na presidência ano passado, gente. Esse trabalho tem 10 anos, tem 10 anos que eu faço as cartas. E só em 2 anos, em 2 anos que eu tô na presidência. Isso não existe. UOL, cadê você, UOL? Cadê você quando levanta a bandeira a favor das mulheres? Cadê você que não levanta a bandeira agora e age com a verdade, quando na verdade eu sou perseguida por ele? Sabe, uma das maiores perseguições, ele colocou o meu mentor lá e chamou ele de transexual. Ele colocou o meu mentor e chamou de transexual, como se ser transexual fosse um crime, fosse algo ruim. Tá em vídeo isso aí, tá em vídeo. Um dos perseguidores fez isso aí. Tá em vídeo isso aí. Chamou o meu mentor de transexual como se fosse algo ruim. Sabe por que eu sou perseguida por eles? Porque eu falei sobre transexualidade, como de verdade ela é. Porque eu falei de homossexualidade, como de verdade ela é. Porque eu falo das religiões como de verdade elas são. Porque eu não me prendi em caixinha de religião. Porque eu não me prendi a ninguém. Porque eu não me prendi a nada. Eu sou acusada por eles, na verdade, de fazer defesa. E isso não é uma defesa. Isso não é uma defesa. A transexualidade, a homossexualidade, a umbanda, o candomblé, todas essas outras e linhas também doutrinárias, não tem nada de mal. E eu não vou mudar porque alguém acha, prestem atenção, não vou mudar porque alguém acha que eu devo caber numa caixinha do que eles chamam kardecista. Não existe espiritismo kardecista. O espiritismo é espiritismo. Kardec foi um grande missionário, precursor do espiritismo da forma que nós conhecemos. Mas não é uma religião e não é uma doutrina. E ele nunca foi orgulhoso ao dizer isso. Então, nada do que vocês colocaram vocês foram tão baixos, vocês foram tão violentos, UOL também. Vocês faltaram tanto com respeito. Por que vocês não começaram colocando a nota lá em cima do meu órgão dizendo que eu não tenho acesso a nenhum dado do sistema federal? Por que vocês não colocaram lá em cima que não existe investigação pelo Ministério Público? O que existe foi uma denúncia anônima colocada por essa pessoa que está sendo investigada aqui. Essa pessoa está sendo investigada por stalking, por ameaça,
por mais de 8 crimes dentro da delegacia contra o preconceito religioso. E esse repórter, o repórter de vocês, se seguem mutuamente. O repórter de vocês nasceu no mesmo lugar que ele. O pai desse repórter trabalhou na mesma prefeitura que ele e moraram na mesma rua. Muita coincidência, UOL. Muita coincidência para uma matéria isenta. Agora eu vou para outro ponto, porque não ia nem falar, mas agora eu acho que está na hora de destampar, não é? Cadê o UOL? Cadê a misoginia? Cadê a bandeira contra o preconceito contra as religiões? O que eu sofro hoje é um preconceito religioso. O que eu sofro hoje é um preconceito contra o meu gênero, contra a mulher. Como é que vocês colocam um chamado daquela forma ali, sabendo que muita gente vai até acreditar, porque não vai nem abrir. E quando abrir, porque se abrisse, lesse, via que não tinha nada, nenhuma prova, nem nada demais. Quero dizer para vocês que eles colocaram outras pessoas que são servidores dentro da Casa da Caridade, colocaram outras pessoas e mandaram para os órgãos dessas pessoas. Aqui em Brasília, senhores, a grande maioria é servidor público. Nós somos a cidade dos concursos. Então colocaram nos órgãos de pessoas que vêm aqui fazer o evangelho, de pessoas que vêm fazer palestras, como se essas pessoas utilizassem também dos dados do serviço público para me ajudar a fazer cartas psicografadas falsas. Cadê a verdade, UOL? O que eu fico indignada é cadê a verdade? E eles vieram ensaiando, informando para as pessoas, informando para todas as pessoas que eu passava para fazer os eventos, como foi agora na Fraternidade, como vai ser no Conespifran, como foi na Ana Beatriz, como foi em vários centros espíritas. Passaram antes me denegrindo. Estas pessoas foram verdadeiros fortalezas a lutar comigo pela verdade. Não para me defender, mas para lutar pela verdade. Então, colocaram isso no serviço público de outras pessoas que nada tem a ver. Vocês têm problema comigo. E sabe por que colocaram, senhores? Porque não é meu passado que é sujo. Parte deles tem violência doméstica contra a mulher nas delegacias. E cadê a UOL que não foi investigar isso? Cadê o UOL? Antes de lançar a matéria, você não investiga quem te mandou a matéria, não? Você não investiga suas fontes? Não vai investigar, porque são amigos dele. Ou compraram. Um dos dois, mas vocês têm o direito de se manifestar. Outra coisa, uma boneca que eu ganhei, uma boneca Funk Pop. Vocês têm ideia de como foi sujo essa perseguição. Uma boneca Funk Pop, aquela da cabeça grande. O cara usou numa live dizendo que eu estava usando aquela boneca para vender para as crianças, para ganhar dinheiro infantil, quando na verdade eu ganhei aquela boneca do Fabulário, essa é a empresa. Ela me pediu para vender bonecas no meu nome, com a minha imagem, e disse que poderia até mandar uma parte para mim. Eu disse não. A Casa da Caridade já é muito abençoada e tem que abençoar a todos. Venda da forma que você desejar e que você seja muito abençoada. Só faça uma coisa, toda boneca que você vender, você vai lá na rua dar uma marmita, vai lá na rua dar um lanche. E a Fabulário pode falar aí. Todos os vídeos que eles tiraram da internet das cartas psicografadas, as famílias foram contra, fizeram depoimento e ele ridicularizou as famílias. Eles ligaram ameaçando famílias. Eles ligaram dizendo que essas famílias eles usam várias pessoas, usaram o nome do Fantástico, usaram o nome de Pedro Bial, usaram o nome de várias pessoas, de vários jornais dizendo que isso ia acontecer e que se as pessoas me defendessem, iriam juntos comigo. E vejam bem, eu não minto, eu estou aqui falando a verdade para vocês. Usaram tudo isso esse tempo inteiro. E eu disse que assim seja, não importa. Eu serei procurada e eu irei dizer o que está acontecendo. Até hoje, não me procuraram. O que eu sei é que a UOL lança uma nota hoje, e você lançou, UOL, essa nota hoje, você lançou essa coisa no jornal hoje, essa covardia, essa matéria mentirosa,
essa matéria mentirosa, não foi contra Mayra Rocha, não. Você lançou contra as mulheres que lutam para não ficar amarrada à misoginia que acontece no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você lançou essa matéria, não foi contra a médium. Você lançou essa matéria contra todas as doutrinas que são perseguidas, desde as afros até o espiritismo. Essa matéria não foi lançada contra Mayra, foi lançada contra todos os meus irmãos, transexuais, homossexuais. Essa matéria não foi um tiro para pegar em mim no meu trabalho, foi sobre todos que sofrem o preconceito. Então o UOL se manifesta, sabe por quê? Porque essa eu não vou deixar assim. Claro que eu vou para a justiça, mas agora onde eu for, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu levantarei uma bandeira, eu levantarei a bandeira. Vocês não pensaram na mulher, na mãe, na religiosa que eu sou. Vocês não pensaram nos meus familiares, nos meus fãs, nos meus seguidores. Vocês não pensaram nas famílias que receberam a carta a plantar uma dúvida, uma mentira desse tipo. UOL, você não está lutando, não é contra Mayra Rocha. Você não está lutando, não é contra uma religião. Você está lutando contra gays, contra transexuais, contra mulheres, contra umbandistas, candomblecistas. Você está lutando contra uma pessoa que levantou esta bandeira e que por isso está sendo perseguida. Eu suportei 5 anos essa perseguição, 5 anos calada, 5 anos sem abrir a boca, 5 anos levando na cabeça. Mas olha só, eu juntei 5 anos de prova, 5 anos de prova, que é tudo que está lá. Agora eu vou partir para o segundo ponto, não parou aí. Quando eu fui chamada para, assim, vários contatos aqui do Instagram foram procurados por eles para falar mal de mim, que estão lá no inquérito também, Os pais que depuseram a meu favor para poder baixar o vídeo dele lá, eles ridicularizaram. Esse repórter, esse suposto pesquisador, ele disse que atestou médiuns. Testou 3 médios, testados, pesquisados. Só que agora e aí eles estão, né, colocando panos nas mangas, e eu também coloquei. Primeiro vídeo que foi lançado em várias comunidades deles aí, porque eles abrem pequenas comunidades youtuber para arrecadar dinheiro, né? E aí num desses foi assim, uma pessoa que eu nunca tirei, né? Essa pessoa, nunca tirei um vídeo meu, ela bota a minha cara, mas ela vai contra a minha posição doutrinária e isso não me importa. Isso não é perseguição para mim contra a posição doutrinária. Não acreditar nas cartas também não é perseguição, é normal. Isso aí para mim ele iria colocar e nós nunca íamos ter problema. Mas essa pessoa coloca lá, inclusive tem o vídeo dele que é colocado nos outros perseguidores, que ele fala, que ele coloca assim, a cara dele assim, Mayra Rocha, Chico Xavier, em alguns, perseguindo justamente critérios que, segundo eles, eu e Chico atendíamos igual. Num desses vídeos, eu estou aqui fazendo uma live para vocês e dizendo: chegou uma mãe com uma carta de alguém, né? Chegou uma mãe com uma carta de alguém, de outro médium, pedindo para mim julgar se esse médium era verdadeiro ou não. E eu peguei a carta dessa mãe e disse para ela: essa carta te consolou? E ela disse assim: consolou, mas a minha família disse que não é verdadeira. Eu disse: mas a sua família, no caso, ela te deu algum consolo? Ela disse: não. Então fique com sua carta. Inventaram 1001 mentiras. Disseram que essa carta era de um médium que eles teriam derrubado, porque eles já passaram por muitos médios, né? Eles já passaram por muitos médios e fizeram horrores na vida desses médios. Com a ajuda de muita gente aí, ó, com a ajuda de muita gente na internet, que sacrificam as pessoas sem entenderem o que está acontecendo. Então eles disseram que a carta seria desse médium. Só que a carta não era desse médium. A carta era de um dos médios testados por ele. A carta era um dos médios que ele vende os livros das cartas psicografadas dele. Esse repórter não tem nenhum emprego. Esse outro também que me persegue, também não tem.
E esse médium entrega as cartas para ele e ele vende livros. Basta vocês pesquisarem. Ele vende os livros das cartas psicografadas por esses médios. Simples assim. E a carta era desse médium, que eu não fui contra, mesmo sabendo que esse médium está junto com eles e me perseguindo tão e quão famílias me disseram aqui, que foram nas psicografias dele, e ele sorria, fazia piada e falava muito mal de mim. Eu soube disso a vida inteira. A vida inteira. Certo? Então, esse médium, pesquisado por ele, várias mães se insurgiram contra. Mães foram lá e gravaram entrevistas. Mães foram lá e gravaram a entrevista que ele faz e falaram coisas falsas que não existiam. E a carta saiu com coisas falsas. E não sou eu, Mayra, que estou dizendo não. Tá no YouTube, tá a gravação dessas entrevistas, tá a gravação de tudo. Cadê o UOL? Cadê, senhor repórter? Não vão investigar isso aí, não? Não vão investigar com tanta prova nisso aí, não? Cadê? Não vão botar o médium e o pesquisador junto, não? Não vão lançar uma nota informando isso, não? Outra coisa, os vídeos estão no YouTube dessas mães. Tem mãe aí, tem mãe aí subindo que fez vídeo. E foram ameaçadas. Teve mãe que foi ameaçada de morte, inclusive. E vieram recorrer a mim. E eu disse, jamais eu vou deixar isso acontecer. Jamais. Sabe por que não foram atrás? Porque é um homem. Sabe por que não foram atrás? Porque é um que se diz que é trabalhador de um outro médium famoso, que aprendeu com outro médium famoso, que o filho do outro médium nem sequer reconhece. Tá aí a mãe, a mãe que gravou o vídeo tá aí, dizendo, me chame, UOL, que eu tenho todas as provas. Cadê? Porque é um homem. Mentem do início ao fim. E sabe por quê que eu nunca fiz isso que eu estou fazendo hoje? Porque eu não queria que as famílias que receberam cartas dele sofressem com a falsidade que eram as suas cartas. As minhas não, senhores. As minhas eu faço isso desde 4 anos de idade. E as cartas estão aí com as famílias. Até hoje, nenhuma família veio entregar uma carta dizendo que não reconheceu o seu filho, o seu ente querido ali. Não escutam as famílias, não tem nenhuma dignidade com a verdade, não tem nenhuma seriedade nisso, não foram na casa da caridade, não pediram nem sequer as contas. Olha só outra coisa, viu, gente? Eu sou uma igreja espírita. A minha é instituição religiosa, não é centro espírita. Eu sou uma igreja espírita. Eu sou uma igreja espírita. É isso que eu sou. E isso dói muito neles. Isso dói demais, certo? Então, preste atenção, UOL. Quando você lançar uma matéria, lança a matéria com os dois lados. UOL, cadê você quando você deixa o repórter, que é amigo de um perseguidor de uma mulher, que é amigo de um cara que está enfrentando um inquérito na Polícia Civil do Distrito Federal, lançar uma matéria sem sequer contactar a Casa da Caridade, sem contactar o Ministério Público. E o mais interessante é que o repórter sabia da denúncia anônima que eles ainda iam colocar, ou que colocaram. UOL, tem dó. Você é um canal de comunicação. Eu sei que não vai adiantar falar nada aqui, porque alguns canais de comunicação são extremamente vaidosos, são extremamente desrespeitosos. Só que essa, UOL, é uma matéria que agora eu vou levar para o resto da minha vida. Agora, isso aqui foi só um pouquinho, tá? Isso aqui foi um pouquinho do que aconteceu comigo durante 5 anos. Eu já tive, inclusive, que trocar filho de escola, pra vocês terem uma noção. Para fazer o bem. Eu fui atacada por esses perseguidores, atacada por gente que ele recruta. Ele criou um Instagram e começou a mandar várias coisas para pessoas aqui que são meus seguidores. E essas pessoas começaram a nos mostrar, entendeu? Começaram a nos mostrar esse Instagram
Atacaram o grupo, o amor que não se mede, é um grupo apenas que propaga, né? Propaga o bem, propaga a caridade, propaga as coisas da casa da caridade. Elas foram atacadas. Ficaram morrendo de medo dos ataques. Semente de luz com a Fatinha. Fatinha foi atacada como mãe que recebeu a carta. Fatinha foi atacada como mulher. Fatinha foi atacada no seu íntimo. Vânia foi atacada até na classe social, dizendo que dá para ver no rosto dessa mãe que ela é humilde. Como? Como pode pessoas falarem pelo espiritismo dessa forma? Vocês não são espíritas. Vocês são fariseus. Vocês são pessoas a pregar o mal. Vocês são aquilo que a gente fala sempre, todos os dias aqui, certo? Vocês são pessoas do mal. Só que ao contrário de vocês, eu ando com a verdade. Para mim vir aqui na internet, senhores, se eu tivesse um pingo de receio contra qualquer matéria dessa, eu não estaria aqui não. Eu quero que o Ministério Público, e eu quero que o Ministério Público investigue, porque o Ministério Público é órgão isento, é órgão sério, é órgão responsável. Eu quero que ele investigue, porque eu vou colocar aqui na internet, eu vou colocar aqui no Instagram todo o resultado, tudo o que acontecer. A partir de agora, senhores, eu não falarei o nome deles, porque eles querem palco. Eles querem vocês lá no pequeno youtuber, o tal do pequeno youtuber querendo, né, querendo que seguidores para poder ganhar dinheiro, porque é a única forma que eles ganham dinheiro. O nome do repórter, esse eu posso falar, já que ele botou uma matéria minha e me procurou, eu posso falar o nome do repórter aqui, é Matheus Araújo. Matheus Araújo, cujo pai morou a vida inteira no mesmo local que esse perseguidor, que trabalhou com esse perseguidor na prefeitura, que frequentava inclusive a mesma praia, que ambos se seguem. E aí eu tirei o print antes, tá, Matheus? Isso aí eu já tirei o print antes que vocês parem de se seguir ou coisa. O jornalismo, a liberdade de expressão deve ser aceita no mundo inteiro. Mas a mentira não. A mentira não. Quantas informações vocês nos pediram? Você entrou ontem em contato dizendo que já estava fechada a matéria, que eu tinha até 5 horas para te dizer qualquer coisa. E foi assim no meu órgão também. Cadê a verdade? Cadê a verdade? Sabe contra quem você lutou, Matheus? UOL. Eu vou falar UOL, porque o Matheus é contratado da UOL. Você lutou contra as pessoas que querem o direito de serem quem são. Você lutou contra os pobres, você lutou contra os gays, você lutou contra os transexuais, você lutou contra os umbandistas, contra os candomblecistas, contra as pessoas que precisam das nossas doações. Por isso que você lutou contra os pobres. Se esse trabalho acabasse hoje, se eu decidisse hoje que eu não queria mais ser perseguida e acabasse com esse trabalho, quem iria sofrer, senhor jornalista, não era você não que recebe, não. Não era a UOL que arrecada. Quem ia sofrer eram as 5.000 pessoas precisadas. Somos 22 projetos. 22 projetos de caridade que nunca a UOL nunca veio, nem para sequer ver. A UOL nunca veio ver as pessoas que recebem. Os terminais de câncer, UOL. As pessoas com doença degenerativa recebendo as pensões. As 1.300 famílias que recebem cestas básicas no Brasil, dentro de Brasília, dentro do Ceará, dentro de vários locais. Cadê o UOL? As pessoas que estão lá com os médicos atendendo. Os médicos atendendo gratuitamente, os psicólogos atendendo. Hoje, vocês mexeram da forma errada. 5 anos suportando vocês inventarem as piores mentiras sobre mim. Entrarem dentro da minha vida pessoal, da vida dos meus filhos. Da vida dos meus filhos, UOL. Dos meus filhos. Vocês estão entendendo o que é isso? Vocês que são mães? Mexendo com a minha dignidade de mulher. Mexendo com a minha dignidade de médium. De trabalhadora. De religiosa. Mexendo com aquilo tudo que eu demorei anos para construir. Mexendo com servidores voluntários da casa que nada tinham a ver com isso. Porque vocês não continuaram atacando só a mim. Como pode a UOL comprar uma conversa de 5 pessoas?
5 pessoas. Como pode a UOL comprar uma conversa de 5 pessoas? UOL, tá na hora de acabar. Mas eu tenho fé que, sei lá, não sei nem se tem dono a UOL, eu não sei se tem, não sei o que é a UOL, não sei como funciona de verdade. Mas se tiver uma pessoa responsável pela UOL, vocês vão entrar em contato com a Casa da Caridade. Vocês vão saber o que está acontecendo. Vocês vão até esse repórter e vão produzir outra matéria. Produzam outra matéria. Mas falando a verdade, falando que vocês receberam esse conteúdo do mesmo perseguidor, ó, que está sendo investigado na delegacia aqui da mulher não, dos crimes religiosos. Dos crimes contra a religião, ó. Agora, acordar de manhã, tendo um monte de trabalho para fazer, tendo um monte de coisa para seguir. E sabe de uma coisa, gente? Vou falar outra verdade para vocês. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque é a semana do Conespifran. Não houve um congresso que sofreu mais, não houve um congresso que sofreu mais do que a Conespifran por estar me levando. Eles entraram em contato com todos os palestrantes, eles atacaram a Conespifran, atacaram as pessoas que são responsáveis pela Conespifran para não me levar, com vídeos públicos. Com vídeos públicos, entendem? Com vídeos públicos. É porque essas pessoas sabem da veracidade do meu trabalho, sabem do trabalho que eu já fiz durante 10 anos. 10 anos, UOL, e você deixar sair uma matéria dessa, onde pessoas que não sabem o que está acontecendo irão comprar como a verdade. Foi mentira, foi inescrupuloso, foi irresponsável. Foi contra uma comunidade inteira, foi contra o espírita, foi contra candomblecista, foi contra evangélico, foi contra católico, porque a minha bandeira foi defender isso a vida inteira. A vida inteira. Foi contra a mulher, foi misoginia, UOL. É disso que eles estão sendo investigados também. Foi contra a minha fase de mulher, de mãe, UOL, meus filhos. Vocês estão entendendo que são meus filhos que foram para a vala também? Foram meus filhos que foram perseguidos? Vocês estão entendendo o tamanho que foi a perseguição? E eu não paralisei o meu trabalho. E agora, eu vou dizer... Sim, vou publicar sim, Simone, dona Simone. Eu vou publicar tudo o que eu tenho. 5 anos de prova. 5 anos de provas escritas, de prova, porque eu liguei. Eu tenho provas, eu tenho prints de WhatsApp que eu liguei para este repórter. Eu liguei para este repórter. E disse para ele, vamos fazer o teste em rede nacional. Traga o seu médio, esse médio aí que vocês falaram. Traga o seu médio, nós vamos abrir um Instagram ao vivo, no meu canal, no canal dele, no seu canal. E você vai trazer 20 pessoas para mim e 20 pessoas para ele. Aquele que fizer pelo menos 2 cartas dessas 20 pessoas trazidas, é o teste de mediunidade que você quer. Eu tenho uma resposta dele, tá, gente? Não, ele não aceitou, porque ele já foi testado por a gente, porque ensaboado. Ensaboado. Veio para Brasília essa semana aí procurar deputado, procurar senador, que eu vou dizer depois o senador, tá? Vou dizer também. Já que me botaram, também tenho direito, não tenho? É direito de livre expressão, senador. Como é que pode, senador? Como é que pode você que apoia os valores da família apoiar um negócio desse? Contra os pobres? Não é senador aqui de Brasília não, tá, gente? Senador de fora. Outra coisa, viu? Diante de tudo isso, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Eu nunca desmascarei médium nenhum, não faz parte de mim, não vou fazer. Quem fez isso foi as mães que foram lá e gravaram entrevista. Foram as mães que tudo que disseram a você na entrevista saiu. E você não, você se juntou a eles contra o médium. Como pode um trabalhador de Cristo fazer isso? Um trabalhador de Cristo. Vocês, olha, é tão absurdo, vocês precisam ver. E isso vai se espalhar, porque já está espalhado. Eu segurei as pessoas o tempo inteiro. Não faça isso, não deixe isso para lá, entrega na mão de Deus. Teve mãe que adoeceu, teve mãe que entrou em depressão. Teve médios, senhores, que foram perseguidos por eles. Que entrou em depressão, que largou o trabalho. Teve médium que perdeu filho. Teve médium que acabaram com a vida dele por muito menos do que está rodando do médium testado.
Por muito menos vocês sacrificaram um médio aí, vocês colocaram eles lá em cima, sacrificaram esse médio e a vida dele por muito menos do que está rodando, aí. Por muito menos do que isso. Vocês sacrificaram um médio e a vida dele, a vida profissional, a vida mediúnica, por muito menos. Então, assim, eu vou colocar nas minhas redes sociais no momento oportuno. E eu sei que você está me assistindo agora, vocês dois. Porque a menina lá eu não conto. Mas vocês dois eu conto. Eu sei que vocês estão me assistindo. Olhem bem pra mim. Bem pra mim. Agora eu vou dizer da forma que eu sempre falei pra vocês. Olhem bem pra mim. Sabe quando vocês vão parar o meu trabalho? Nunca. Vocês podem contactar quem vocês quiserem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem ir até onde vocês conseguirem ir. Eu, Mayra Rocha, não paro as cartas, não param os recados, não paro a caridade, não paro os trabalhos da Casa da Caridade Inácio Daniel. Eu, Mayra Rocha, sou espírita, não preciso pegar carteirinha em lugar nenhum e nem vocês são dignos e têm a batuta do espiritismo para julgar quem é espírita ou não. O que vocês fizeram hoje foi a primeira cova que vocês cavaram para vocês mesmos. Se vocês não acreditam na justiça da terra, tenham certeza que a justiça divina vai ser feita. E hoje eu conclamo todos os espíritos que eu falei, desde os 4 anos de idade, todos os espíritos que eu dei voz, que eu dei rosto, que eu dei história, todos os espíritos que eu dei caminho, todos os espíritos que não foram mortos pelas cartas psicografadas que mostraram que eles sobrevivem, que eles vivem. Eu convoco todos os meus amigos espirituais e todos os espíritos a me ajudar nesta guerra, porque é uma guerra espiritual. E convoco todos vocês que receberam cartas, que receberam recados, que já estiveram no meu trabalho. Convoco os meus irmãos umbandistas, candomblecistas, convoco os meus irmãos transexuais, homossexuais, as mulheres, todo mundo que já se sentiu perseguida, todo mundo que já foi ameaçado por conta de religião, de classe social, todo mundo que já foi ameaçado por simplesmente não caber na caixinha de ninguém. Eu convoco vocês a lutar contra isso. Eu convoco vocês a lutar contra o preconceito religioso, a lutar contra o preconceito que é enfrentado nesta comunidade. Da minha parte, senhores, a única coisa que vai acontecer agora é que esse chicote, como diz o Petrucinho, vai estralar. Da minha parte, eu continuarei fazendo o meu trabalho, eu continuarei fazendo as minhas caminhadas dentro. E sabe de uma coisa? Nem tinha psicografia prevista para agora, mas eu vou lançar a psicografia atrás da outra. Agora nós vamos fazer psicografia uma atrás da outra, senhores. E mandem lá, mandem os seus comparsas, mandem os seus infiltrados, mandem quem vocês quiserem. Vocês não mexeram com uma menina, vocês não mexeram com uma falsa como vocês não mexeram com nada disso. E eu sei que vocês se utilizaram de um ex-voluntário. Esse eu nem vou falar aqui, porque esse é tão pior, o que ele fez, o que a família dele fez, mas até então ele ficou quieto depois disso, né? Ele ficou quieto depois disso. Mas tenham certeza absoluta que ele surgirá. E eu sei que você também está assistindo o ex-voluntário. Você tem chance de se retratar das mentiras que você contou. Você tem chance de se retratar dos áudios que você mandou para as mães. Eu tenho uma conversa sua com a mãe, tá certo? Que chegou até mim. Você tem essa chance antes de eu vir aqui e dizer porque o que eu te tirei do grupo, tá? 5 anos calada. E quando eu chegar aqui e dizer por que eu te tirei do grupo, aí você vai entender o tamanho que era a minha verdade e a mentira desses outros. Então, meus amigos, o carregador não tá aqui. Meus amigos, é o seguinte, isso era o que eu tinha para dizer. A live vai ficar salva. Essa live ficará salva. Eu quero essa live salva. E como eles gostam, né, de dizer que vão processar, de dizer que vão procurar os advogados, procurem. Procurem porque dessa vez
vocês destravaram uma guerra. E eu vou conclamar outra pessoa que eu não deveria. Eu vou falar humildemente para outras pessoas. Meus irmãos espíritas, tá na hora de vocês protegerem os médios também. Tá na hora de vocês protegerem as mulheres. Tá na hora de você proteger o trabalho. Eu tenho um grande respeito pela comunhão espírita, pela FEB, pelos centros espíritas. Abram os olhos para ajudar os trabalhos a continuarem. Abram os olhos para isso. De resto, o que eu posso garantir para vocês é que esse trabalho nunca vai parar. E continuarei fazendo da forma que eu sempre faço. E o UOL, nós vamos nos encontrar. Você pode ter certeza disso. E o seu repórter, nós também iremos nos encontrar nos tribunais. Isso é certeza. E para todo o resto, espalhem esse vídeo. Espalhem esse vídeo. E quem quiser as provas que eu disse, me procurem. Me procurem que eu tenho todas. Mas sabe, ao contrário do que eles dizem, eu vou tomar banho, me arrumar e ir trabalhar. Eu tenho uma semana inteira para fazer entrevista, para estudar, para ir para o Conespfran, que foi um dos eventos que eles mais bateram. E eu farei, junto com os amigos espirituais, o melhor Conespfran que foi feito durante todos esses anos. Muito obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada por entenderem o que eu quis dizer. E muito obrigada a todo mundo que sabia dessa história, segurou a história porque eu pedi. Muito obrigada às mães e às famílias que sempre entraram a meu favor, muitas vezes contra eles, e foram rechaçadas, ameaçadas e humilhadas. Muito obrigada a todos vocês. E daqui a pouco eu vou lançar outra psicografia. Não estava previsto não, mas agora vai estar previsto. Um beijo muito grande no coração de vocês. Eu amo todas vocês. E sabe de uma coisa? É hora de lutar. Foi hora de se calar durante 5 anos. Agora é hora de lutar. E o pessoal que assinou o manifesto deles, que foi 50 pessoas, ninguém expressivo dentro do meio espírita, mas tem um médio, tá? Tem um médio, senhor médio. Você sabe de que eu tô falando? Você sabe da sua história em Portugal, não sabe? Eu também sei. Tem outro que foi preso pela Polícia Federal também assinando. Você sabe, né? Da sua história também. Várias violências domésticas. Alguns estão enfrentando processos porque não pagaram pensão de um centro espírita bem específico. Senhores, vocês me deram o direito de defesa. E eu vou me defender, tá certo? Aguardem cenas do próximo capítulo. Beijos, mas agora a gente vai continuar lançando as caridades. E olha, eu tô com um projeto do Natal, que a UOL poderia ter comprado o meu projeto de Natal, tá, UOL? São 1.300 cestas natalinas que eu preciso entregar, fora as cestas que vão ser entregues agora, tá bom, UOL? Se você quiser fazer uma reportagem verdadeira, se você quiser fazer uma reportagem imparcial, faça das cestas, UOL, faça das cestas, faça das caridades. Agora não use de meio político, não use de meio escuso, não use atacar a mulher para poder vender a sua matéria. Enquanto eu estiver viva, UOL, enquanto eu estiver viva, enquanto eu estiver andando, nunca mais você tem crédito dentro das pessoas que me seguem. Uma imprensa em pleno século XXI que protege perseguidor, misógino, preconceituoso, violento, não é digna de ser chamada de imprensa. Um beijo para vocês.